E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre duas coisas que fazem vocês fracassarem numa entrevista em inglês. É claro que não existem só duas coisas, existem uma série de fatores. Às vezes você é ótimo, mas tem uma pessoa ainda melhor do que você e você não pega a vaga. Mas aí esse tipo de derrota é ótimo. Porque se você era bom para essa vaga também e acabou perdendo por um detalhe pequeno, significa que você vai ser bom para outras vagas no mercado que cedo ou tarde você vai acabar encontrando, né? Empresas que vão acabar encontrando você. Então a qualificação ela é mais importante do que tudo, até do que o resultado pontual numa entrevista. Tem coisas que fazem você ser reprovado e eu vou me focar em duas. Quer dizer, focar não, vou focar em uma só. É que a primeira, ela é muito óbvia. A primeira, a que mais faz a pessoa perder uma vaga ou fracassar numa entrevista em inglês é falta de conhecimento mesmo. Isso não tem que fazer. Se a empresa ela precisa de inglês avançado e o funcionário é intermediário, o iniciante, ele não vai pegar a vaga. A menos que as outras competências dele sejam tão boas, mas tão boas, e sejam tão difíceis de se encontrar no mercado. Isso é mais comum do que vocês imaginam. O cara tem tipo 15, 20 anos de experiência no mercado dele. Ele já trabalhou para 3 concorrentes. A empresa está procurando gente que tem experiência e que tenha conhecimento para vir e para agregar. O cara ele tem diplomas excelentes, ele tem uma capacitação técnica excelente. E a empresa ainda vai querer que o cara fale inglês? Aí não, né? Aí você contrata o cara e paga um curso de inglês para ele. Isso é mais comum do que vocês imaginam. No mercado está cheio disso por aí. Mas às vezes a empresa precisa do inglês para ontem, para agora, e coloca isso como prioridade. E se você não tem esse nível, você vai perder a vaga. Isso daí não tem jeito. E sobre isso não tem o que fazer, né? Você tem que aprender inglês mesmo. A segunda, olha que engraçado isso. Isso é visão pessoal minha, tá? Eu estou falando do meu recorte, da minha visão de mundo. Uma das coisas que mais fazem as pessoas bombarem em entrevista é tentarem mostrar um conhecimento acima do que elas têm de verdade. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, não é o primeiro vídeo que tem sobre isso no canal, mas como é um assunto muito recorrente na minha vida, eu quero trazer essa atualização, digamos assim, né? Talvez acabe não tendo nada novo. Eu ligo para as pessoas e falo, olha, eu represento consultoria tal e você está participando de um processo seletivo na empresa tal, e eu preciso mandar um relatório para essa empresa descrevendo da melhor forma possível o nível de inglês que você tem hoje. Vamos conversar? Ou seja, eu deixo transparente, eu deixo claro para a pessoa que estou do lado dele, que eu preciso avaliar o inglês dele de forma positiva e que eu vou apresentar ele da forma mais positiva possível. Ou seja, eu quero que você seja contratado. Se você for contratado, a minha contratante ganha, né? A consultoria que está me pagando, ela fica feliz quando você é contratado e não um outro profissional indicado por outra consultoria. E ainda assim, na hora que a gente começa a conversar, a conversa descamba. Por quê? Porque o candidato está transpirando, está tremendo, está gaguejando, está desesperado, não consegue entender coisas que ele entenderia em condições normais, não consegue formular e não consegue falar coisas que ele conseguiria falar em condições normais. E aí você tenta entender o porquê de tudo isso, é porque a pessoa ela acha que o nível de inglês dela é insuficiente, e ela tenta vender a imagem de quem fala acima daquilo que ela fala. Então, vamos a alguns pontos importantes a serem lembrados. Não eu, mas as pessoas que chegam ao ponto de ter uma consultoria bem recomendada no mercado, as pessoas que alcançam posições de gerentes, de diretores, não acho que você vai fazer entrevista com o diretor, mas se você chega para uma alta posição de RH, o operacional ali vai ser técnico, né? Vai ser assistente que vai fazer entrevista. Agora, as posições gerenciais, você vai ter de gerente para cima fazendo entrevista com você. Vai aparecer um diretor de RH lá querendo te entrevistar. Para o cara chegar nesse ponto, é porque a vida inteira dele ele lidou com pessoas. Ele está acostumado a conversar com pessoas, ele está acostumado a arrancar a verdade de pessoas. Quem trabalha com recursos humanos é isso, é lidar com a discrepância da realidade com a versão contada pelas pessoas o tempo inteiro. Isso é comum. Então você tem que partir do princípio de que você não vai conseguir enganar essas pessoas.
Aí você fala, então eu já fracassei desde o começo. Não, enganas. O mesmo japonês me deu duas grandes lições. A primeira foi não existe fracasso em se experimentar, em tentar. Isso é tema de outro vídeo. Aliás, já está em outro vídeo. Eu falo sobre isso em algum lugar nesse canal. E a segunda é, se você não for mentiroso, não tem como você fracassar numa entrevista. Olha que maravilhosa essa frase. Se você não for um mentiroso, é impossível fracassar numa entrevista. Eu acho que também não é a primeira vez que eu falo sobre isso daqui, não. O que essa frase quer dizer? Numa entrevista você tem uma missão, é mostrar quem você é. E se você não for mentiroso, é impossível fracassar em conseguir mostrar quem você é. Porque aí vão perguntar o que você gosta, você vai responder. Vão perguntar há quanto tempo você trabalha, você vai responder. Se você tem 3 anos de experiência e fala que tem 8, o seu histórico vai ser esmiuçado e você será descoberto. Se você não sabe mexer num determinado programa e você fala que sabe, isso vai ser descoberto. Se você fala que você tem uma competência que você não tem, o resto da vida você vai ter que esconder que você não tem aquela competência e vai ter que fazer curso para aprender. E é engraçado, porque home office agora as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia, né? Fingindo que trabalha 8. E aí você vai terminar essa jornada de 12, 14 horas e ainda vai ter que começar a fazer um curso para aprender aquilo que você falou para a empresa que você já sabia. Eu entendo o desespero para conseguir uma vaga, eu entendo o valor simbólico de ser bem sucedido numa entrevista, eu entendo tudo isso, mas perceba, quanto mais você mente, mais você se enrosca, mais você se lasca no futuro. Você se lasca se você for descoberto, e se você não for descoberto, também. Também, porque sua vida vai ser muito mais difícil. Imagina que você convence todo mundo que seu inglês é fluente e você tem inglês iniciante. Você tem 0 dias para aprender inglês, porque ele já precisava estar fluente. E você vai ter um trabalho novo ao qual se adaptar, você vai ter uma rotina nova ao qual se adaptar, e você ainda vai ter que fazer um inglês supra, master, ultra intensivo para aprender inglês dormindo, porque você vai chegar em casa, quer dizer, você vai desligar o computador dentro da sua casa exausto e não vai conseguir focar em mais nada. Isso é horrível. Agora, quando você entende que você vai para a empresa mostrar quem você é e que não existe possibilidade de fracasso em fazer isso caso você esteja dizendo a verdade, eu vou dar exemplos de comportamentos que eu tenho, né? E que no imaginário da maioria das pessoas eles são descabidos, eles são impossíveis porque eles implicariam no seu imediato fracasso. Então eu estou conversando com uma pessoa, a gente tem que ter uma boa comunicação, e aí eu falo uma determinada palavra e a pessoa fala, você pode repetir? E eu repito, e aí de repente a pessoa chega e fala assim, essa palavra eu realmente não entendo, desculpa. E aí eu tento explicar para a pessoa de outra forma, e chega uma hora que ela fala, realmente, meu inglês vai só até aí. Então, admitir isso no imaginário de muitas pessoas é desistir da vaga. E no imaginário de muitas pessoas ela tem que ficar enrolando e fingindo que ela entendeu até onde ela puder. O que, na minha perspectiva, é errado. Eu vou dar outra situação para vocês. A pessoa está tentando falar sobre o dia a dia dela e aí chega numa parte em que ela tem que fazer uma construção muito complicada. Ele tinha me dito que essa empresa aqui fazia parte de um grupo e enrosca, e aí trava. Aí a pessoa para e tenta de novo. Ela fala, espera, deixa eu tentar reformular, e tenta reformular. E aí de repente ela vira para mim e fala, realmente, essa frase eu não consigo construir, mas o que eu estava querendo dizer é que, e aí ele fala em português a frase, e aí eu falo, entendi. E aí ele continua me respondendo a pergunta que eu fiz de acordo com o contexto da minha pergunta. No imaginário da maioria das pessoas, você chegar e dizer isso para o entrevistador, esta frase específica eu não consigo dizer em inglês, então eu vou falar em português, isso significa isso aqui, porque ele sabe que ele está falando com um brasileiro, a menos que você esteja fazendo entrevista com um estrangeiro, aí é diferente. Mas comigo, declaradamente brasileiro, o cara ele diz que ele realmente não consegue formular aquela frase, e depois ele volta e continua a retórica dele, ele me deu um bom sinal do limite de construção que ele tem, de como ele lida com isso em situações de pressão, e ele volta a falar daquela situação de maneira super fluida. Então eu imagino que esse cara numa reunião teria alguém ali, junto com os gringos, teria um brasileiro ali que fala inglês melhorzinho do que dele, e que ele
pediria socorro para essa pessoa, conseguiria a frase em inglês e conseguiria dar seguimento ao conteúdo que ele precisa passar e seria bem compreendido. Ou seja, o inglês do cara não é totalmente fluente, mas ele consegue transmitir o ponto dele de forma muito eficiente, com pouquíssima ajuda. Então esse cara, ele facilitou o meu trabalho e ele disse uma coisa muito importante a respeito dele mesmo. Ele sabe lidar com as suas limitações. E, gente, é impossível você saber tudo, é impossível você ser bom em tudo, é impossível você deter todo o conhecimento e deter todas as habilidades. É impossível. Então, uma pessoa que sabe lidar com as suas limitações e que sabe usar o conhecimento dos outros, o recurso dos outros para conseguir resolver o problema que ele tem, ele já sai na frente em diversas questões. É claro que isso pode não compensar a deficiência de inglês dele naquele processo específico, dado o corte estabelecido pela empresa. Ele pode simplesmente não passar, porque a empresa ela precisava do inglês muito melhor do que dele. Sim, mas ele está dando um ótimo sinal, um sinalizador muito positivo a respeito de quem ele é. E olha que engraçado, esse candidato ele foi aprovado e ele foi contratado pela empresa, tendo feito isso na entrevista de inglês dele, dizendo, olha, meu inglês vai até aqui, mais do que isso eu não consigo fazer, mas o que eu queria dizer é isso, então a gente vai e continua. Esse foi um cara que veio para a entrevista determinado a mostrar qual é o nível do inglês dele e não tentar enganar o entrevistador e a empresa no sentido de ter um inglês superior ao que ele de fato tem. Bacana isso, né? A gente tem casos piores ainda de eu fazer uma pergunta para uma pessoa e ela não entender e pedir para eu repetir e eu repito e a pessoa ainda não entende. Só que aí ela tem vergonha de admitir que ela não entende. E aí ela presume que ela entendeu e ela começa a responder. E ela começa a responder uma coisa que não tem nada a ver com o que eu perguntei. Então eu pergunto, me fala aí sobre uma grande realização anterior, um trabalho anterior. Me fala sobre uma situação de discórdia entre membros da sua equipe, como é que você conseguiu lidar com isso. E aí a pessoa ela se choca, só que aí como ela é esperta, ela colocou na manga algumas cartas coringa. E qual que é a carta coringa dela? Veja bem, nesse atual contexto, eu acho muito importante que as empresas elas tenham isso. E nesse sentido, eu sou capaz de, porque eu fiz o treinamento tal e eu tenho essa habilidade. E aí eu fico escutando aquilo e eu vejo um cara declamando uma coisa que ele fica ensaiando 2 horas para poder falar. E ele fala com uma fluidez impecável. Ele apresenta todo aquele discurso ensaiado dele de maneira muito eloquente, muito bonita. Só que o que isso significa para uma entrevista em que eu acabei de fazer uma pergunta que ele deveria estar respondendo? Nada, absolutamente nada. Porque um cara que foi treinado para trabalhar em RH, ele também sabe diferenciar uma resposta espontânea de uma resposta ensaiada. É por isso que está... que todos esses coaches aí, eles falam assim, respondam com perguntas... responda as perguntas com respostas concisas, curtas, exatamente o que o entrevistado quer saber. Por quê? Porque a gente sabe que os discursos longos, eles não valem R$1. Eu posso estar banalizando muita coisa, que é claro que determinadas coisas envolvem que você discorra muito. Mas essas respostas longas, elas geralmente envolvem um ensaio e uma artificialidade muito, muito facilmente notável por quem trabalha em recursos humanos. Então, esse negócio de eu vou ensaiar a resposta certa porque vai impressionar o entrevistador, porque aí ele vai ver quem... Não se apegue a isso. Você não vai para impressionar o entrevistador, você vai para mostrar quem você é. E se ele faz uma pergunta que você não entende, é melhor que você diga que não entende. Porque você está dando um rápido indicador para ele chegar rápido à conclusão que ele precisa logo tomar. E aí ele vê o que ele faz com isso. Você dá o direito à pessoa de decidir o que ela vai fazer com essa informação que ela acabou de descobrir, que você não foi capaz de entender uma pergunta que ele fez para você. Aí ele vai olhar para suas outras competências, vai olhar para as opções que ele tem no mercado e vai falar assim, inglês é horrível, mas a gente vai te contratar e vai te dar um curso. Agora, quando você... essa palavra desonesto é muito forte. Mas quando você tem esse comportamento de desviar a qualquer custo de coisas que você não entendeu e levar para sua zona de conforto onde você tem muita eloquência,
você incorre num erro muito sério, que é o inglês do cara é bom, mas ele trabalhar com ele deve ser zoado. Não, uma pessoa que nunca admite que está errada, nunca admite que não sabe, nunca admite que precisa de ajuda. Esse cara amarra processos de um jeito que você não faz ideia. Você dá uma tarefa simples pro cara fazer em meia hora, e porque ele não sabe fazer, ele vai te contar que ele não sabe fazer 3 dias depois. E aí você perdeu 3 dias e não percebeu que o cara não te entregue ainda, uma coisa que era simples. Por quê? Porque ele não consegue dizer, olha, isso daqui eu não sei fazer, eu vou precisar de ajuda, tem alguém que pode me ajudar? E, gente, a gente está num momento em que não tem espaço no mundo para pessoas que saibam tudo. E pessoas que sabem articular com suas dificuldades e conseguir soluções, elas são muito mais valorizadas. Isso é o que um monte de coach por aí fica rico dizendo que é a tal da inteligência emocional, que você tem que estar tranquilo na hora, que você tem que ter convicção, confiança. Isso daí também não vale um real. Você pode ser a pessoa mais confiante do mundo e não sabe fazer nada. A autoconfiança, a autoestima não vai te levar a lugar nenhum. Mas admitir que você não sabe, conseguir trabalhar com isso e ainda se mostrar da maneira mais positiva possível dentro daquilo que você tem de fato a oferecer é fundamental. Isso pode te abrir muitas portas. Não sei, mas eu posso aprender. Que tal? Pense a respeito disso. Espero que seja útil para isso. Um grande abraço para vocês.